Olá, sejam todos bem-vindos aqui no nosso podcast da Decouves Business. Tenho aqui comigo 3 figuras ilustres, então eu vou começar me apresentando e depois todos, por sua vez, se apresentam. Então eu sou Delci Couves, contador e CEO da Decouves Business. Aqui do meu lado está Jerônimo Grano, sou contador, trabalhei em vários ramos, tive escritório, e aqui estou fazendo o trabalho de holding. O que é uma holding? Holding é uma junção de uma família para proteger os seus bens e melhorar o assunto transição. Proteção e transição. Isso aí. Muito boa tarde, meu nome é Felipe Moreira, sou contador, executivo de contas aqui da casa Decouves. Boa tarde, meu nome é Guilherme Dalla Libera, eu pertenço à Sociedade de Advogados Dalla Libera, Sociedade Individual, e sou especialista em Direito Tributário e Direito Empresarial. Trabalho com a Decouves há mais de 10 anos, estamos aí para ajudar a esclarecer as pessoas na data de hoje. O Dr. Guilherme Dalla Libera, nosso consultor jurídico, amigo, cliente, meu irmão, pessoa que eu admiro muito, junto com essas outras 2 figuras ilustres, o seu Jerônimo e Felipe, que são pessoas que trabalham aqui dentro com a nossa equipe de contadores. Nós vamos tratar hoje, Guilherme, de um assunto, e por isso que tu está aqui para intermediar e nos salvar na questão legal e questão jurídica. Vamos tratar hoje de uma parte assim que normalmente os escritórios de contabilidade eles são generalistas e não tem como ser diferente. Não dá para ser muito especialista em determinadas áreas. O escritório de contabilidade ele passa a ser muito generalistas, mas a gente sabe que as legislações, principalmente tributária, que é onde que ninguém conhece melhor do que tu, doutor, conhece essa área, então eles são muito diferentes da legislação de uma clínica médica, de uma holding, de um açougue, ou até do próprio escritório de contabilidade. A legislação, elas são diferentes. Então, e nós aqui na Decouves resolvemos, então, não ficar só na questão de ser generalistas, mas ter especialistas. E ser especialistas em determinados segmentos de mercados. E os segmentos, por isso nós falamos assim, de segmentos como atividades. Então, uma atividade, por exemplo, que nem eu citei, um açougue, é diferente de uma oficina mecânica, não só pelo fato de terem atividades totalmente distintas, mas isso pode também interferir na questão tributária. Perfeito, Delci. Na verdade, a contabilidade ela dialoga não só com o direito, como também com diversas outras áreas do conhecimento e de certa forma essa característica da generalidade ela tem que ser aprimorada, entendo dessa mesma forma que tu, por causa dos tipos tributários que existem diferentes, por causa das formas empresariais existentes. Já estavam te chamando aí para apagar algum incêndio. A própria reorganização societária das empresas, né? Enfim, muito a gente pode contribuir fazendo esse diálogo entre a contabilidade, o direito e os diversos segmentos que existem empresariais. Muito bem, é isso aí. A ideia é a gente sermos parceiros, porque nós não conseguimos. Hoje eu ainda estava falando com o Felipe, eu há uns anos atrás, Grando, eu fiz um curso, quase um ano eu fiquei fazendo curso sobre holding, sobre incorporação, direitos imobiliários e outras cositas mais. Fiquei quase um ano. Aí, às vezes, quando agora atualmente me perguntam algumas coisas, eu digo assim, deixa eu lá procurar nas minhas anotações lá, porque se a gente não fica mexendo nisso todo dia, olhando todo dia, envolvido nisso tudo, chega uma hora que tu
te envolve com outras coisas, outras informações, e aquelas tu vai meio que abandonando elas. E isso ocorre, então, por isso que é interessante ter os especialistas. Felipe, qual é a tua, vamos dizer assim, a tua origem contábil? Qual que é, vamos dizer assim, o teu chão hoje que tu domina? Qual o segmento? Qual a atividade? Bom, nos últimos 5 anos, até recentemente, eu trabalhei como contador no Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. No Sindicato Médico. Isso. Então quer dizer que sobre clínicas e médicos tu domina? Sim, e tu citaste a questão da especialização, e o que eu penso a respeito é que a área médica, por ser uma área importante e representativa, merece e precisa da questão da especialização. É necessário para a área esse tipo de situação. E o sindicato ainda tem uma situação um pouco diferente na questão do serviço contábil, porque ele oferece para o médico serviços contábeis únicos exclusivamente para ele, para a área dele, o segmento médico. Então, vai ao encontro dessa situação da especialização, né? Então, e foi nessa área que eu atuei nos últimos 5 anos que eu me identifiquei e que acredito que seja bastante importante. Alguns segmentos precisam de especialistas, pela representatividade e importância. Seu Jerônimo, o senhor começou falando aí, se apresentando e falando sobre holding. Me conta um pouco qual é o teu currículo sobre holding. Nós aqui estamos tudo curiosos querendo saber o teu currículo. Fala do que tu sabe sobre holding, sobre incorporação. Até fala um pouco também sobre cooperativismo, que eu sei que é um chão que tu domina como ninguém. Bom, eu tenho atuado no cooperativismo desde muito cedo, mas nos últimos 15 anos eu atuando mais precisamente em cooperativismo. Eu sou professor da Escola de Cooperativismo da UCERCS, desde 2012, quando a escola foi fundada. E sobre holding, vamos lá, 1985, ou 6, ali por ali, eu estava fazendo uma especialização na URGS, e quando o professor falou de holding, eu tinha ouvido a palavra assim, mas não era uma coisa muito específica. Mas o que acontece é que eu trabalhava na empresa Amadeu Rossi, em São Leopoldo, e lá surgiu uma necessidade de holding. Então eu acabei, junto com o advogado lá, acabei fazendo 2 holding. Então dali para frente eu não larguei mais esse assunto holding. Então veio vindo tempos com mais profundidade e menos profundidade, mas eu nunca deixei de lado. E aparece muito assim o assunto sucessão. E na sucessão, os tributos são altos, e com a holding nós conseguimos praticamente eliminar esses tributos. Então, por isso que está tendo assim, uma vantagem, e eu tenho feito isso nas holdings que eu tenho constituído. Bom, então, dito isso, era só para dizer assim, que aqui dentro hoje da Decouves, nós estamos saindo dos setores, mesmo que o escritório em si, ele seja generalista, a gente está setorializando, ou seja, nós estamos colocando nichos de segmentos, ou seja, estamos colocando especialistas. O Felipe vai ficar especialista em um segmento, o seu Jerônimo como executivo de contas no outro segmento, e assim nós temos outros executivos de contas aqui dentro que também vão ficar especialistas em determinados segmentos, ou seja, vão ter que aprender, que nem o seu Jerônimo, dar aula naquilo que eles estiverem tratando, no nicho que eles estiverem operando. Então, Guilherme, até usando, eu até te chamo de Guilherme porque tu é meu irmão, não vou ficar chamando de doutor e doutor. Sem problema. Mas fala para nós, já que o seu Jerônimo comentou aqui sobre ganhos na questão da holding, da questão sucessória, no que realmente a gente ganha nisso aí? Vamos lá. A primeira coisa que se tem que ter em mente é a desmistificação do termo holding. A holding é uma sociedade empresária, como qualquer outro, senão
por algumas cláusulas que estão presentes no contrato social que são especiais. Então você faz uma determinada empresa, você constitui uma determinada empresa com um objeto social e aparentemente a holding não tem nada de diferente, a não ser o quê? Você coloca lá no objeto, no contrato social da empresa, as cláusulas que dão a esta empresa as características de holding. Quais são essas cláusulas? Incomunicabilidade, impenhorabilidade, inalienabilidade e incomunicabilidade. Bom, feitas essas alterações no contrato social convencional, tu dá a essa empresa características de holding. Tá. E qual é que é a vantagem de fazer isso? São duas. Uma é a fiscal e outra é a questão da sucessão. Por que o nosso amigo Jerônimo falou que tu tens um ganho fiscal? Porque quando eu faço a constituição de uma holding, de uma empresa com características de holding, quem dá o valor para aquele patrimônio que vai ser integralizado sou eu. Ou seja, o critério é o preço justo. É assim que a gente chama no direito. A contrário senso, quando a empresa não é holding, quem dá o valor do bem para fins de tributação é o fisco. E aí tu fica sujeito não só ao valor venal, mas muitas vezes eles vão lá, fazem uma avaliação do teu imóvel na hora, pelo Google, e colocam lá, o teu imóvel vale tanto. E às vezes é um valor muito acima do valor venal e até mesmo do valor de mercado. Então essa é a primeira questão, assim, a questão do benefício fiscal. Tu vai eliminar o benefício fiscal? Não, mas tu vai reduzir a base de cálculo do tributo. Por quê? Porque quem vai dar o valor dos imóveis que serão integralizados dentro da empresa é você, contribuinte, é a empresa. Então, a partir do critério do preço justo. A outra coisa é a questão relativa à sucessão patrimonial, que é a transmissão dos bens para os herdeiros, para as pessoas que ficam, né? Depois que de muito viver, a gente parte deste Oriente para um outro Oriente, né? Para o Oriente que é eterno. Enfim, normalmente quando você tem que abrir um inventário, né? Você tem que pagar impostos caros. Tu vai pagar imposto de transmissão, né? E esse imposto ele varia a uma alíquota de 2% a 6%, se não me engano, não me falha a memória agora. Em contrapartida, se você previamente organiza a tua sucessão patrimonial, tu vai pagar a ITBI, que é um valor bem menor, né? Tu vai ter um custo menor, não vai precisar pagar advogados, não vai precisar pagar emolumentos tão caros. Então, todo esse custo se reduz e tu ainda tem a vantagem de direcionar aquilo que você vai deixar em vida da forma que você quiser. Tá? Quando a gente constitui uma holding, então, as coisas elas saem do patrimônio da pessoa física e elas entram para o patrimônio do CNPJ. E, a partir daí, todo o tratamento tributário que se dá e jurídico é diferenciado. Ele passa a ser... de uma forma geral, mais econômico e mais caro, e mais barato, mais viável, portanto. Mais viável, claro. Então agora vamos ver o que o Felipe, que ele é Felipe, nosso executivo de contas aqui da Deconves, que é especialista em clínicas médicas, clínicas odontológicas e hospitais e laboratórios nesse segmento. O que, Felipe, tu tem assim, ó, a nos dizer quais os diferenciais, por que vamos dizer, ser especialista nesse segmento é bom e traz de diferente do tu ser um generalista? Bom, assim, como eu falei agora, é uma área médica, é uma área importante, representativa e, repetindo, merece que tenha especialistas. Por exemplo, um tema bastante polêmico e que vem sendo discutido já há alguns anos aí na área médica e que já faz com que seja necessário que tenha especialistas é a questão da pejotização.
hoje, na maioria das vezes pelos hospitais, os médicos precisam constituir empresa para receber os seus valores. E aí o debate é que o médico, na maioria das vezes, nem é por ele a intenção de constituir, não tem necessariamente o intuito de empreender, mas sim de uma relação trabalhista, vamos dizer assim, de trabalho, um vínculo. Então esse é o debate. Tecnicamente não é uma questão, até o judiciário já se manifestou disso várias vezes, que configura infração a questão de constituir CNPJ e prestar serviço via contrato para quem quer que seja. Não constitui ou constitui? Não constitui. Tá. O judiciário já se manifestou em diversas vezes. Mas, apesar disso, e a Receita fica em cima, obviamente, que ela é a maior interessada nesse sentido, contestando, mas é importante, e a gente sempre comentava isso lá na relação com os médicos, que apesar do judiciário ter a posição de não acreditar que tenha infração no meio, o médico precisa ter alguns cuidados para que essa PJ dele, para esse CNPJ, seja regular e não sofrer contestações. E acontece muito lá, que o CNPJ é aberto e algumas recomendações básicas não são postas em práticas. Por exemplo, é comum o médico PJ misturar, não ter uma estrutura organizacional e misturar os patrimônios dele, pessoa física e jurídica. Isso já faz com que já abre brecha para ser contestado. Não retirar pro labore, e aí as retiradas dele serem arbitradas pela Receita 100% como lucro. Médico, PJ que é autônomo também, e muitas vezes presta o serviço médico num único local, não fazer segregação das atividades dele como pessoa física e jurídica, e jogar, normalmente o médico autônomo tem livro caixa, por questões de imposto de renda, né? Jogar todas as despesas da PJ dele, e a pessoa física coabita ali, no livro caixa, e aí a Receita hoje tem acesso a todas as despesas, e na contabilidade dele não tem despesa nenhuma a não ser os próprios impostos, os próprios tributos. Então, esse tipo de cuidados são práticas, são boas práticas de gestão ou financeira, enfim, que o médico precisa seguir para que não fique à mercê, né, de uma descaracterização ou vinculando aí a questão trabalhista, né? Ótimo, e muito acontece bastante isso. Ótimo. Bastante. Muito bom. Bastante. Até agora, aproveitando, já que tu falou, Felipe, da pejotização, isso também tem um aspecto legal e jurídico, né, doutor? Sim. Na verdade, o que acontece? Como o Felipe falou, o Poder Judiciário já analisou essa pejotização, não só no que diz respeito aos médicos, mas no que diz respeito aos prestadores de serviço de uma forma geral. E qual é que é a grande questão? É permitida a pejotização, mas desde que o médico que vai constituir a sua PJ, ele não fique atrelado às características da relação de emprego, né? E aí, eu não sou especialista em direito do trabalho, mas a gente sabe quais são as relações, as características de uma relação, de um vínculo empregatício, né? Então, é a não habitualidade, é tu ser subordinado, só trabalhar no mesmo hospital, no caso dos médicos. Então, tem algumas características que formam o vínculo empregatício, né? Então, o que o Poder Judiciário analisou? A pejotização, ela é válida, desde que não estejam presentes aquelas características da relação de emprego. Que seria mais ou menos isso, tu de repente cumprir horário, cumprir os regulamentos da empresa. Isso, é a não eventualidade, ou seja, tu vai lá toda semana, ou 4 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, mas com habitualidade, tu é subordinado, tu recebe um salário, né? Aí tu olha lá no contra-cheque do doutor, que no caso não é um contra-cheque, é numa nota fiscal, mas tu vê lá que tem diferença por horas trabalhadas, então daqui a um pouco ele aumenta a carga, recebe mais ou recebe em dobro. Então tu consegue localizar ali, a partir da documentação que é emitida com a PJ e a própria relação de trabalho em si, se existe ou não o vínculo empregatício. Mas, de certa forma, isso foi validado, uma vez não existente todas as características da relação de trabalho, a pejotização é validada.
Mas eu acredito né, doutor, tu me corrija se eu estiver errado, até porque uma das orientações que eu sempre passo aqui, quando uma empresa for contratar uma outra empresa, porque aí entra a questão jurídica, ou seja, entre dois CNPJ, são duas pessoas jurídicas, e às vezes é para uma prestação de serviço por uma semana, um mês, ou às vezes até por tempo bem mais prolongado, que tenha um contrato entre as partes, né? Perfeito, com certeza absoluta. Toda relação jurídica de PJ para PJ, ela deveria ter um contrato matriz de onde derivam as notas fiscais. Aí tu vai dizer, tá, mas normalmente no comércio isso não é possível e tal, né? Quando as atividades são comerciais ou até mesmo a prestação de serviço, às vezes não é possível. Mas eu te digo, essas relações elas saem do que é o convencionado como correto, né? Então, se eu tenho uma PJ, por exemplo, o Dr. Guilherme lá tem a pessoa jurídica dele, escritório de advocacia. Eu trabalho normalmente com as pessoas e não as pessoas trabalham para mim. Então agora eu deixei lá no meu escritório de advocacia a doutora Natália. A doutora Natália, ela é sócia do escritório de advocacia chamado Gás e Marçal. Eu deixei lá o doutor Luiz Eduardo, que é também sócio de um escritório de advocacia chamado Dil e Dutra, que inclusive é teu cliente. Sim. Certo? Por quê? Eles trabalham em segmentos diferentes e a gente se une num esquema de parceria. Então, para que não se forme o vínculo empregatício entre a gente, existe um contrato de parceria, né? Saindo do meu segmento, onde as relações não se estabelecem por parceria, pode ser um contrato de prestação de serviços, né? Mas o ideal é que sempre exista um documento formalizando qual é aquela relação e quais os limites daquela relação. É isso aí, eu sempre digo assim, porque nós somos mortais, né? E sem contar que antes eu estava comentando sobre aquele curso que eu fiz de holding, de incorporação, e que se passavam-se 5, 6 anos aí, e muita coisa eu não lembro. Não lembro. Tu imagina uma relação, às vezes, que a gente conversa aqui, eu combino contigo, eu vou te pagar assim, ou vai ser assim, ou vai ser assado, eu converso, e passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente esquece o que a gente combinou, não, às vezes não é nem por maldade, e isso acaba entrando numa questão às vezes de desconfiança, e aonde começa a desconfiança pode transformar-se num problema judicial. Lógico que os advogados adoram isso, né? Não, claro que não, bem pelo contrário, cada vez mais o direito está migrando para a interceptação dos problemas e resolução dos problemas fora do Poder Judiciário. Com antecipação, né? Porque se economiza muito tempo, né? Tempo e dinheiro, né? Sem dúvida nenhuma. E toda vez que você economiza tempo e dinheiro para o teu cliente, ele fideliza, ele volta, ele garante que você vai ter serviço por toda a tua próspera carreira. Que é assim que eu espero que seja a minha. Com certeza está sendo e será, né? Seu Gerônimo, nos fale mais, nos venda aí, nos mostre por que um empresário que tem, vamos botar assim, que tem um patrimônio hoje, e nós hoje no Brasil vivemos através de uma insegurança política e judiciária, né, doutor? Não vamos ser bem sinceros, apesar de que hoje o Brasil é um dos países que mais possui leis no mundo, mas que são interpretadas de acordo com o interesse de A ou de B. Mas não vem ao caso, não vamos entrar nessa discussão. Mas hoje, através das holding, tu consegue criar uma certa proteção, né? Vamos chamar assim, uma proteção. Muitos dizem que é uma blindagem, mas não vamos dizer que é uma blindagem, vamos falar em proteção. Proteção ao patrimônio que às vezes tu levou uma vida toda para adquirir. Nos fale um pouquinho mais, Jerônimo. Bom, nós temos as figuras da impenhorabilidade e intransferibilidade, porque isso pode estar no contrato, deve estar no contrato, né? E que assim, o que acontece? Quando o casal chega lá numa certa idade,
os filhos começam a tomar conta e começam a querer vender alguma coisa, querer trocar alguma coisa. Então, está lá, não pode. Então, o que nós temos feito ou sugerido? Que à medida que o tempo vai passando, que as cotas do casal, vamos dizer assim, vai sendo transferido para os herdeiros, para os filhos, legalmente, originalmente, etc, etc, mas mantendo a gestão pelo casal, vai. Claro. Então isso aí me permite que quando chegar lá no fim da vida eu tenha pouca coisa para transferir. E aí o ITCMD ele fica baixinho. Isso é uma grande vantagem. Eu estou sofrendo isso na minha família porque eu não consegui vender a holding para os meus irmãos, tá? Mas tudo bem, então agora estão bravos porque tem que pagar um monte de ITCMD. Tá? Tudo certo. Mas já fizemos várias empresas, várias holdings, isso aí foi tranquilo, passou tranquilo, chegou lá no final, lá tinha 5, 6, 10 mil reais de ITCMD para pagar e pronto. Então, tudo isso aqui é planejamento, né? Se resume na palavra planejamento. Como eu vou fazer isso ao longo do tempo? É evidente que eu posso morrer antes que meu pai, mas normalmente não é isso, né? Não é isso que acontece. A lei da natureza diria que os pais vão antes que os filhos, né? Essa é a lei. Esporadicamente acontece, mas a lei natural vai dizer que os pais vão ir antes, né? Então isso é uma questão assim, ó. Então, com base em algumas necessidades que a gente percebe que hoje principalmente quem é empresário, né? Porque ele tá num mundo muito, qual é o termo que a gente pode usar nem para ficar ele está numa areia movediça, às vezes se agarrando num tronquinho ali, às vezes e que às vezes até o jacaré passa a ser uma boia, né? Então ele está se cuidando ali para não se afundar nesse emaranhado de coisas. Então, com base nisso, com base nesta ciranda do mercado comercial, é que as holdings são muito bom, mas para isso precisa ter especialistas. Tem muita gente vendendo soluções que não resolvem nada, não é isso, doutor? Isso. Na verdade, assim, ó, a proteção patrimonial, em termos jurídicos, ela é uma consequência das características especiais que tu dá àquela empresa, como o seu Jerônimo estava falando agora. Então, assim, por que protege o meu patrimônio? Porque o patrimônio que eu integralizo numa empresa que foi constituída como hold, ele fica incomunicável. Então, vamos dizer, eu tenho lá um filho, eu constituí uma hold, tenho 2 filhos, tu sabe, o João e o Pedro, e aí o João casa. Bom, ele tem 25% da minha hold, da nossa hold, porque as coisas deixam de ser minha, passam a ser do CNPJ, e nesse CNPJ ele tem 25%. Bom, ele casa com comunhão parcial de bens. Muito bem, aí ele fica algum tempo casado e se divorcia. O que está dentro da hold comunica? Não comunica. Então, por quê? Por causa dessa característica de incomunicabilidade que eu agreguei à hold. Bom, então vamos, só para a gente não ficar no mesmo exemplo. Aí o João Guilherme casa e vai lá fazer um financiamento no banco. Não consegue pagar o financiamento no banco, é executado pelo banco. O banco pode invadir o patrimônio da hold? Não. Por quê? Porque é impenhorável. Mas e a renda, doutor? A renda pode. Mas o imóvel em si, os imóveis integralizados dentro da hold, não. Tá? Outra coisa que o seu Rodolfo falou, o seu Jerônimo falou que é verdade, é a questão da inalienabilidade. Tudo que está dentro da holding, você coloca lá porque você tem o ânimo de não vender. Aquilo é o patrimônio familiar que vai se perpetuar através das gerações, né? Então, hoje em dia no Brasil, não existe mais
holding pura. Eu não posso mais constituir uma holding para fazer única e exclusivamente a sucessão patrimonial. Eu tenho que ter o que a gente chama de propósito negocial. Tá? Então, o que é isso? O propósito negocial, ele permite com que eu dê frente à Receita Federal a legalidade nas minhas ações. Então, por exemplo, eu tenho lá uma holding onde eu tenho bens imóveis que são alugados. Então, qual é o propósito negocial? O propósito negocial da minha empresa é a exploração e o aluguel de imóveis, obter renda com aluguel de imóveis. O que fica penhorado? O que está fora. O que está dentro do patrimônio integralizado é impenhorável. O que está fora, a renda que esse patrimônio gera, se torna penhorável. Tá? Então é isso. Assim, antigamente a gente dizia, antigamente que eu digo lá, quando eu me formei, que a gente estudava holding, que a ano holding passado? quase 2 décadas. Que a holding não fatura. Aquela premissa hoje não existe mais. Hoje, para que não seja considerado uma simulação frente à Receita Federal e arbitrado lá o imposto a pagar, a holding ela tem que faturar. Ela tem que faturar dentro daquilo que ela tem por propósito negocial dela. Certo? Então, observadas todas essas características que são jurídicas, tu tem condição de fazer não só a tua sucessão patrimonial, como economia tributária também. Muito bom. Muito bom, tomamos uma aula hoje aqui. Estamos tomando, né? Mas a nossa ideia principal, estamos aprendendo um monte aqui, por isso é muito bom a presença de especialistas, e por isso que a gente fala, nada melhor do que tu ter especialistas em determinados segmentos. Eu jamais vou querer dizer que eu entendo mais da questão jurídica do que o Dr. Guilherme, até porque eu posso entender da área contábil, administrativa, mas a questão de legislação é muito complicado, por isso a gente precisa dos especialistas. E assim também é dentro hoje dos segmentos de escritório de contabilidade. Se nós se mantermos hoje no mercado apenas no modelo generalistas, nós estamos sujeitos a cometer graves erros, porque nós vamos comparar essa xícara aqui com esse copo aqui. Os dois servem cafés, mas é muito diferente. Até quando eu largar aqui na mesa aqui, ó, já viram a diferença que é. Os dois servem cafés, mas tem uma diferença muito grande. Assim, só porque os dois são empresas, não quer dizer que eles seriam iguais, né? Então precisam ter tratamentos diferenciados. E tu viu a batida que deu aqui? Se um negócio for tratado de uma maneira, às vezes aparece ser robusto e forte, ele vai se quebrar mais fácil do que esse outro aqui. E ao contrário também é verdadeiro. Esse aqui eu posso apertar, ele não se quebra. Esse aqui eu posso apertar, ele se quebra. Então, é a forma, ou seja, os negócios são assim também. Não se tem negócios com atividades diferentes, não podem ser tratados de formas iguais. Tá? Então, a pessoa que está à frente, nossos executivos de contas, eles têm que entender, não podem mais ser generalistas. Eu, que estou acima, que sou, vamos dizer, eu administro o escritório, o Cássio, que está sentado ali nos olhando, só nos observando, nós somos generalistas, porque nós administramos um escritório num todo. Mas o executivo que está na frente destas empresas, ele tem que ser um especialista. Tá? Felipe, me conta mais um pouco sobre o que tu fazia lá no Simers. O que tu fazia lá que te deu essa possibilidade de tu receitar remédio para dor de barriga para empresário? Lá era o contrário, porque eu atendi o médico, né? Normalmente já é atendido pelo médico, né? Sim. Eu atendi o médico. Mas tu não dava remédio para dor de barriga para ele? Não, eu dava dor de barriga para ele. Até queria, já que a gente voltou ao assunto, fazer alguns complementos, e a gente falou da questão da periodização nessa área médica, no ponto de vista mais do médico, como se ele promovesse isso, mas na verdade não, né?
o médico muitas vezes acaba sendo imposto aquilo para ele poder receber. Principalmente o pessoal que está começando, os residentes, que consegue alguma oportunidade em um hospital, ele precisa fazer aquilo, senão ele não tem opção na maioria das vezes. E o grande benefício, na verdade, nessa questão da pejotização é para quem paga o médico, né? Que é muito menos oneroso, a gente sabe disso, pagar de forma de pessoa jurídica do que CLT ou até um recibo de uma RPA, né? Porque não tem os encargos trabalhistas. Exato, né? Exato. Só de INSS seria 20%. Fora toda a questão dos trabalhos que a gente conhece, férias, FGTS e tudo mais que tem por aí. Então bota mais 5%, é 25%, sim. É 25%, e ainda tem a parte que é descontada do profissional. É muito menos oneroso. Então esses tomadores muitas vezes se defendem que eles conseguem remunerar o médico melhor também, por outro lado. Mas, na verdade, assim, o que pensam as classes, as entidades que defendem, que falam em nome do médico, né? Conselho Federal, Associação Médica Brasileira, Fundação Médica Brasileira, o próprio Simers, são contrários. Eles não impõem veto, até porque seria incoerente, né? Os caras não vão deixar de receber, né? Mas a posição dessas entidades, eles mesmos se manifestam seguidamente nesse sentido, são contrários. Contrários à pejotização. E defendem um vínculo trabalhista. O Simers até, está tramitando em Brasília, mas o jurídico do Simers elaborou um projeto de lei, eu até anotei aqui, 2.621 de 22, está tramitando ainda em Brasília, onde ele defende e reivindica e propõe que nessas questões, nessa relação entre médico, PJ e tomador, que seja o tomador fique com a incumbência de arcar com obrigações trabalhistas. É uma coisa meio incoerente, né? Meio estranho, né? Mas, enfim, de remunerar o médico PJ, na verdade não remunerar, mas de conceder para eles benefícios ou direitos trabalhistas, como férias, a questão da licença maternidade, paternidade e por aí vai. Enfim, o sindicato defende as teses dele, né? E está tramitando em Brasília. Que, aliás, até me permite para dar uma beliscada, né? Contrário, mas a principal receita do sindicato é exatamente prestar serviço contábil para a pessoa jurídica. Como é que é? Então, quer dizer, eles são contra por um lado, mas por outro eles estão ganhando com isso. Sim, o sindicato oferece serviços contábeis para o médico associado, né, interno. Então hoje uma renda forte lá deles as principais receitas, se não for a principal, é um serviço contábil para a pessoa jurídica. Contabilidade, como nós aqui, mas especificamente, de forma especial para é estranho, médico, né? Constituição. É estranho, né? Tu levantar uma bandeira, é que nem aqui nós estamos aqui, ó, o doutor Guilherme é gremista. Eu sou colorado. Nós somos amigos, mas nós defendemos bandeiras diferentes. Sério, Deus, você estava demorei 15 anos para achar um defeito em ti. É que tu só olhou é que tem vários, é que tu não olhou direito, que bom. Mas assim, é meio estranho, né? Tu levantar duas bandeiras, ou seja, não existe essa coerência, então tu teria que abrir mão disso. Então tu não atende as PJs, então tu não atende. E a receita, na verdade a bandeira que é levantada é de se manifestar contrário, né? Contrário. Mas é estranho, né? Então tu faz disso uma fonte de renda, mas não é o caso. Isso é uma situação. As pretensões sindicais, elas são legítimas como atores do cenário social que eles estão inseridos, né? Mas de qualquer forma, assim, a não ser que exista uma nova alteração na legislação trabalhista, e se não me engano, a última foi em 2015. A pejotização ela é completamente incompatível com a concessão de direitos trabalhistas, até porque, vamos pensar, se um hospital contrata um médico mediante pessoa jurídica e dá para ele férias, terço constitucional,
e tal, o abono natalino, que é o 13º e tal, ele está confessando que naquela relação existe vínculo empregatício. Então, quando esse médico deixar de trabalhar naquele hospital e for para outro, muito provavelmente ele vai mover um processo e vai ganhar. Então, por isso que essas questões elas não podem ser implantadas antes de elas serem discutidas lá no âmbito do Conselho Federal, e isso virar um projeto de lei e culminar com uma alteração na própria consolidação das leis do trabalho, né? Mas daí vai mudar, não muda só para os médicos, teria que mudar para uma legislação total, né? Para todo mundo. Por isso que a Unimed é forte. Sim. E a Unimed é uma cooperativa, não é? Cooperativa. Cooperativa de Trabalhos Médicos. Eu só gostaria de falar sobre porque eu falei bastante de holding e tal, e, enfim, coisas que são afins à especialidade do seu Jerônimo, e acabei não falando sobre a questão dos médicos, que assim, hoje em dia o que está em voga dentro do direito tributário, no que diz respeito a médicos e dentistas, de uma forma geral, é a equiparação à saúde, né? Então, eu tenho uma clínica médica e eu pago lá uma tributação em 12%. Né? Eu posso discutir que aquela minha clínica ela é equiparada à saúde, ela presta serviços, por exemplo, que seria prestado dentro do hospital. E aí eu posso reduzir aquela minha carga tributária de 12% para 8%. Isso já foi discutido no âmbito do Poder Judiciário com ganho de causa, tá? Já existe decisão em sede de recursos repetitivos, que é quando o Poder Judiciário ele passa a dar a decisão de cima para baixo. Então, hoje em dia é bem tranquilo de se questionar isso aqui. Quem tem uma clínica médica, quem tem uma clínica de odontologia e presta nessa clínica serviços equiparados a serviços hospitalares, serviços de saúde, você pode procurar um advogado, entrar com mandado de segurança e obter o que tu pagou indevidamente nos últimos 5 anos. Então, eu acho que é uma questão bem interessante. Bem interessante mesmo, porque tu buscar através de um especialista, eu estou aqui na frente de um, né, que entenda disso e faça com que tu tenha, primeiro, tu tenha uma redução do que tu vai pagar para frente. E, em segundo, o principal é buscar aquilo que tu pagou a mais dos últimos 5 anos. Pô, eu estou falando aí de 4%, né, doutor? 4%, ou seja, uma redução significativa. Dependendo do faturamento da empresa, faz bastante sentido. Na verdade, a gente também fazia esse tipo de serviço lá, a redução é quase em 70%. E a base de presunção, essas empresas precisam ser empresas comerciais, do lucro presumido, e a base de presunção é de 32% para 8%. São quase 70%. E precisa necessariamente procurar um advogado, mas antes conversar com o seu contador. Porque estou provocando porque, por experiência própria, empresas, inclusive que atendiam os quesitos para fazer equiparação hospitalar, da clínica hospitalar, mas pecava na contabilidade. Porque eu até citei a questão agora do cara que era autônomo e PJ, que larga todas as despesas só na física, por livro caixa. Já vi a Receita indeferir esse tipo de... Porque não está bem escriturado. Porque na contabilidade dele, por exemplo, tinha um cara que era uma clínica de Pelotas, ortopedista e cirurgião ortopedista. Na contabilidade dele não tinha maca, não tinha nenhum equipamento, nada que fosse necessário de equipamento para ele executar aquela atividade de cirurgia. E ele executava. Porque não Perfeitamente. Tinha. Mas se tu é uma clínica, se o cirurgião... Cadê os teus equipamentos? Não tem escriturado, eu mandei para comprovar o teu direito certo. Então nós estamos falando um assunto que vai longe e nós voltamos para o mesmo ponto que nós iniciamos, é a especialização. Se não tiver um especialista, tiver apenas um generalista ali, lançando a documentação a parte contábil, e às vezes fazendo certo pelo modelo que está, mas o certo pode ser bem menor do que é o que ele está pagando, né? Então, por isso tem que ter especialistas, não é, seu Jerônimo? Também, mesma coisa, eu aprendi um monte aqui agora sobre a holding. Olha aqui, eu disse, eu fiz cursos. Mas a gente as coisas vão mudando de um dia para o outro, muda. Tudo que eu sabia ontem, hoje já pode ter mudado. E que nem eu digo assim, nosso escritório aqui tem mais de 40 anos, eu sou o fundador do escritório. Aí o pessoal diz, você tem 40 anos de experiência. Eu digo, não.
eu tenho 1 ano de experiência, eu tenho 39 anos de vivência e 1 de experiência. Porque de um ano para o outro muda tudo. E aí cada vez está mudando mais rápido. Então daqui a pouco vai estar mudando em 6 meses, daqui a pouco vai estar mudando em 1 mês. Então as coisas são muito dinâmicas. Então nada melhor do que a gente estar com especialistas. E dentro de um escritório hoje tem que ser especialista também. Sem dúvida nenhuma. E assim, aproveitando aí, já dá a tua mensagem, fala e se despede. Depois o Felipe, depois o Jerônimo, e nós vamos encerrar hoje a nossa... Agradeço muito a participação, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito agradável o teu ambiente e as pessoas que compõem essa mesa. O assunto, ele rende. Rende muito. Realmente a contabilidade está migrando para especialização dos profissionais nos mais diversos segmentos e não só isso, a sua empresa, dependendo do porte dela, além de ter uma contabilidade forte, especialista, ela tem que ter de tempos em tempos uma auditoria independente que vai dialogar com o teu contador, e tem que ter também um departamento jurídico que comunique. Isso é a principal. E outra coisa, vamos combinar, já vamos deixar aqui até documentado para quem tiver. Nós vamos falar em seguida de conselhos, montar conselhos empresariais. O que vocês acham disso aí? Porque Perfeito. hoje uma empresa de porte médio, que quer crescer, que quer chegar grande, às vezes tu precisa ter um conselho, né? Sem dúvida nenhuma. Conselho administrativo. E o conselho também é diferente. Se a tua empresa ela tem dificuldade financeira, os conselhos que você tem para dar também são focados em tu sair daquela dificuldade financeira, né? Claro. Então algumas empresas vêm me procurar, eu trabalho, como eu disse, para empresas, né? E elas vêm me procurar, elas não estão mais conseguindo pagar os impostos, não conseguem pagar os fornecedores, devem para banco, precisam demitir gente, não tem verbas. Então, para esse tipo de empresa, o conselho que tu oferece é a gestão das dívidas. Agora, para aquelas empresas que estão bem economicamente, aí o conselho que tu dá muitas vezes não é a questão da gestão do problema, mas é a questão de como você quer ver a tua empresa no futuro, como você quer transformar os teus resultados através dos teus controles, através da gestão, em resultados mais positivos ainda, né? Claro. Então eu acho que a gente pode fazer sim e bater nessas duas questões, tanto nas empresas que são prósperas e querem continuar prósperas, quanto para aquelas empresas que têm dificuldade e querem um dia solucionar o seu problema e virem a ser prósperos. Muito bom. Felipe? Uma satisfação, uma honra pelo convite, dividir a mesa com os monstros, né? E, a gente trabalha numa área muito técnica, então não é sempre, às vezes, que a gente tem a oportunidade de conversar a respeito das coisas das nossas atividades, né? Que muitas pessoas não conhecem ou acham chato, mas a gente adora isso aí. Foi uma grande honra aprender bastante, trocar ideias e espero poder participar mais. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Bom, estivemos aqui conversando sobre vários assuntos, mas isso tudo nos enriquece, nos acrescenta. Nós temos alguma coisa que nós sabemos mais, outras coisas que nós sabemos menos. Então nós temos que ficar trocando essas coisas. E voltando para os conselhos aqui, agora voltando para a minha área de cooperativa, nas cooperativas os conselhos estão funcionando muito bem. Tá? Isso aí podemos transferir para as empresas. Isso é muito bom. Conselho Fiscal de Administração. Perfeito. Bom, é obrigatório, né? Obrigatório. Sim, 5764. Alguns são obrigatórios. Bem, pessoal, agradeço a presença de vocês, em meu nome, em nome de toda a equipe da Decolves. Aprendemos realmente bastante e fortalecemos a necessidade de que todo o empresário tenha um bom escritório de advocacia e um bom escritório de contabilidade, né? Então isso é necessário. Não importa o tamanho da empresa, mas se tu quer se sentir firme e forte, tu tem que estar bem assessorado. Então é isso. Obrigado a todos e até o próximo. Até o próximo. Até o próximo. Obrigado.